A aula de hoje nós vamos ter como primeiro tema a sequência numérica. O que é uma sequência numérica? É uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem antecipadamente. Um padrão. Por exemplo, se eu tenho, vamos colocar isso aqui, se eu tenho os números naturais, olha, os números naturais, eu começo com 0, 1, 2, 3. Então, só que ele é o quê? Infinito. Então, aqui é um exemplo de sequência numérica infinita, né? Se eu falar dos primos positivos, eu tô dando antecipadamente um padrão, né? Então, primos positivos. Quem são os primos positivos? 3. Quais são os números primos? Aqueles que só podem ser divididos por ele mesmo, né? E por 1. 3, 5, 7 e assim sucessivamente, ó, infinito. Pares positivos, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Isso aqui são exemplos de sequências numéricas infinitas, tá? Elas podem ser infinitas, obedecendo a seguinte ordem, ó. Eu represento como primeiro elemento, a gente coloca assim, isso aqui generalizando, tá, gente? A1, A2, A3, aí, ó. Na sequência, AN, mas ainda vai ter outro elemento depois do AN. Então, por isso que a gente chama de infinita. Exemplos naturais. Eu já dei aqui esses 3 exemplos aqui, já são exemplos de sequências infinitas, tá? As sequências finitas. Quais são as sequências finitas? Onde obedecem a ordem, ó, A1, A2, A3, até o AN, né? Quer dizer, eu sei qual seria o último elemento dessa sequência. Por isso que a gente chama de sequência finita. Exemplo, algarismos do sistema decimal. Quais são os algarismos que formam o sistema numérico decimal? Começando do 0, né? 0, vamos abrir o parênteses aqui e vamos representar a nossa sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Isso aqui são os números que é através dele que eu vou formar o restante dos nossos algarismos, né? Então, o último número aqui seria o 9. Gente, onde N é a quantidade de elementos que tem esse conjunto, essa sequência. Então, se eu for contar aqui a quantidade de elementos que tem, qual seria, como eu representaria o meu N? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o N aqui vai ser igual a 10. Existem 10 elementos representando essa sequência. O N é justamente a quantidade de elementos da sequência, tá? Agora nós vamos ver outro assunto. Eu acredito que vocês não tenham dúvida em relação à sequência numérica, né? Onde ela pode ser finita e infinita. A equivalência de expressões algébricas. Professora, eu já vi alguma coisa sobre expressão algébrica. Já vimos sim. Expressões algébricas, ela é formada pela parte literal, né? E pela parte numérica. Duas expressões algébricas são equivalentes, quer dizer, são equivalentes sem necessariamente serem idênticas. Quer dizer, eu posso ter... O que é que ela precisa para ser equivalente? Ela precisa ter as mesmas variáveis e o mesmo valor numérico. Mas como, professora? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse retângulo. Se eu tiver nesse retângulo, eu estou colocando o perímetro, tá? Vou representar aqui o perímetro de duas formas. Eu posso dizer que o perímetro, né, a soma dos lados? Beleza. Aqui seria M mais N mais M mais N, certo?
E eu também posso colocar de outra forma. Eu posso dizer que é 2M aqui, ó. M mais M não é 2M? Posso. 2M. E aqui, 2N. Também seria outra forma. Então, aqui é uma expressão numérica, algébrica. E aqui também seria uma expressão algébrica. Elas são equivalentes? Bem, para eu saber se elas são equivalentes, vamos substituir, ó. Aqui ele já diz, onde M é igual a 5 e N é igual a 2. Aqui ele tá dando o próprio problema, tá? Vamos substituir. Aqui ficaria como? Substituindo M por 5. Vou botar de outra cor, tá? Para vocês identificarem melhor. Aqui, ó. 5 mais o N seria 2, né? 2 mais M de novo, ó. 5 e aqui, opa, mais 2. Então, isso aqui daria quanto? 5 e 2, 7, né? 5 e 2, 7. Dá quanto? 14, né? Ao todo. Agora, aqui, se eu for substituir 2 vezes, quanto é o M? 5. Mais 2 vezes N, que é 2. Substituindo aqui, ó, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Daria quanto? 14. Olha aqui. Então, eu tenho o meu valor. Elas não são semelhantes, tá vendo? Não são idênticas as expressões, ó. Elas não são idênticas, mas elas representam a mesma coisa, o mesmo valor numérico. E elas também são compostas das mesmas variáveis, tanto o M quanto o N, tá? Ó, valor numérico 14, valor numérico 14. Então, essas duas expressões algébricas são o quê? Chamados de equivalentes. Outro exemplo, vamos ver aqui. As expressões 2x menos 5 e 2x, 2 que multiplica x menos 1 menos 3. São equivalentes? Vamos testar, né? Para a gente ver se elas são equivalentes, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que você tem que ver. Elas possuem as mesmas variáveis? Sim, né? Que a variável é a letra. Ela possui sim, ó, é o x. Beleza. Agora, para eu saber se elas são equivalentes de verdade, eu vou colocar um valor para esse x aqui. Eu vou dizer que x é 2, tá? Dá só um exemplo. X igual a 2, pronto. Aí, eu vou substituir. Só que eu não vou substituir só nessa, não. Porque se eu substituir só nessa e não nessa, botar outro valor aqui para x, então ela não vai dar certo. Para elas serem equivalentes, tem que ter o mesmo valor numérico. Então, vamos primeiro substituir nessa primeira aqui, ó. 2x menos 5, né? Onde x é igual a 2. Então, fica 2 vezes. No lugar de x, eu vou botar quanto? 2 menos 5. Aqui, 2 vezes 2... 4 menos 5. 4 menos 5 dá menos 1. Vamos agora nessa outra. Aqui. 2. X menos 1. Menos 3. Então, bora aqui. 2. X menos 1. Quanto é que vai ser o x? Vai ser 2, né? 2 menos 1. Vai ser 1, menos 3. Aqui, 2 vezes 1, 2 menos 3. E aqui dá quanto? Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Ó, menos 1 e aqui, menos 1. São iguais, então são realmente expressões equivalentes. Pronto, eu acredito que aqui vocês tiverem uma ideia, né, de equivalência e também entenderam um pouco sobre sequência. Isso. Até logo.